A paz do Senhor, crente, vamos estudar capítulo 41 de Gênesis e chegamos à parte em que lembraram de José. O copeiro-chefe lembrou de José e quando Faraó tem um sonho e que ele procura todas as possibilidades, né, os magos, os feiticeiros, sei lá, tudo que ele tinha ali à disposição dele para decifrar, né, aquele sonho que deixou ele bem angustiado, porque a Bíblia fala que ele sonha e acorda e volta a dormir e sonha novamente, né, só que o mesmo sonho de outra forma. E ali ele fica inquieto, procura e não acha ninguém. E é um momento, grande momento, em que o copeiro-chefe se lembra de quando ele estava lá preso e que um homem conseguiu decifrar o sonho e que realmente o que o homem falou aconteceu. Naquele momento ali, já chamam José para ir ao encontro de Faraó, e algo que já me chamou muito a atenção ali foi que José, né, precisa se barbear, precisa trocar de roupa, cortar os cabelos, precisa se arrumar, ficar com boa aparência, né, tirar a sujeira, tirar tudo aquilo para estar na presença de Faraó. E isso me deixou aqui uma situação, por que que nós muitas das vezes queremos estar na presença do Senhor de qualquer jeito. Não nos preocupamos em estar limpos, né? Limpos que eu digo assim, tentando não estar em pecado. Às vezes a gente quer servir ao Senhor do nosso jeito, de qualquer maneira. E aqui isso já me acendeu um alerta, porque se para estar na presença de reis humanos, né? Que não são mais do que a gente, podem ter um poder acima da gente, mas são iguais, carne, sangue, espírito, as mesmas coisas. E a gente precisa se alinhar, a gente precisa, né, buscar estar melhor, apresentável. Aí eu me lembrei de um versículo que fala que nós devemos ser uma oferta, né, viva e agradável, né, ao Senhor. E ali eu já tirei o primeiro ensinamento desse capítulo, que se temos que estar bem apresentáveis, se temos que nos enquadrar ali, buscar melhorias para estar na presença de homens, quanto mais na presença do Senhor, que a gente venha cada dia mais nos santificar, buscar estar limpos, buscar estar com o coração puro. Não estamos livres de pecar. É praticamente impossível a gente passar um dia sem pecar. Mas a gente sempre está ali arrependido, sempre está ali com o coração quebrantado diante do Senhor. Então já guarda esse primeiro ensinamento aí sobre José, sobre estar digno de estar na presença de um rei. E aí José chega até Faraó e Faraó já conta seu sonho, que é basicamente o sonho com vacas e com milhos. O primeiro sonho é uma vaca bem bonita, forte, gordona, né? E também uma vaca magra, muito sofrida, né? Vamos dizer assim bem. E o que que acontece? Essa vaca magra come as vacas gordas, né? Eram 7 vacas, e elas comem as vacas gordas, e ela não tem aparência de quem tinha se alimentado. Não muda a aparência dela. Ela continua aquela vaca de miséria. E aí Faraó acorda assustado, daqui a pouco volta a dormir, e ele tem outro sonho com 7 espigas bem bonitas e 7 espigas bem feias, e novamente as espigas feias comem as espigas bonitas, mas sua aparência também não muda. Quando o Faraó conta isso para José, José já fala que, né, que vai pedir ao Senhor ali para que explique. Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem que ele fala. Não, Faraó diz: contei aos magos, mas ninguém houve quem o interpretasse. Respondeu José, né? O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Aí ele explica, né, que as 7 vacas gordas, boas, e os 7 milhos bons são 7 anos de muita prosperidade, em que a terra daria em abundância seu alimento, né? Seria muita fartura, tempo de fartura. E a época em que estava com aquelas vacas magras, milhos secos, é uma época de necessidade, uma época de muita fome. Teria miséria, escassez ali no Egito e em todo o mundo, né? Vamos dizer assim. E ele fala assim: e Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer, porque
Deus tinha pressa em fazer aquilo. Deus tinha pressa e esse tempo que José passou ali, como eu já disse no outro vídeo, José estava guardado, José estava, e aí Deus falou mais ainda, José estava sendo capacitado para governar o Egito. Por quê? Porque José saiu da casa dos pais e não tinha, né, da casa de seu pai, na verdade, e não tinha experiência alguma. Então, quando José chegou na casa de Potifar, né, já ali uma grande casa, e ele conseguiu governar tudo muito bem, quando ele chegou na prisão e ele conseguiu reger aquela prisão ali, governar aquela prisão muito bem, durante ali 2 anos ou mais, né, porque fala que 2 anos depois o copeiro lembrou de José. Então, quer dizer que José já estava mais tempo lá. E aquilo tudo foi uma capacitação, foi às vezes a gente reclama do nosso processo, mas Deus está nos preparando para que a gente possa receber a nossa bênção, né? E aí, José estava ali naquele tempo sendo qualificado. Quando chegou o momento, José deu a interpretação dos sonhos, que ele diz, eu não encontrei aqui agora na correria, mas ele fala assim, que a interpretação dos sonhos não está nele, mas Deus daria, que vem do Senhor, né? Que vem de Deus. E aí, sempre eu avalio que sempre José dá a honra, da sabedoria ao Senhor. José em nenhum momento se engrandece. Ah, não, eu sei, isso é uma coisa fácil para mim, eu sempre fiz, sempre entendi. Não, ele sempre exalta o nome do Senhor. Que fique também esse aprendizado, assim como foi ali do tempo da espera, né? Que José estava sendo capacitado, treinado para o objetivo maior, que é ali, após ele falar, o sonho de Faraó foi duplicado porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. E o próprio homem estava falando isso, né? Ele não se insinuou, acredito que ele nem tinha imaginação que ele seria o escolhido para isso. Mas quando ele fala e Faraó logo vê que ele tem, né? Vamos lá, ó. Disse Faraó aos seus oficiais, versículo 38 do capítulo 41. Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. No versículo 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Nesse momento aqui, o Faraó está dizendo assim, não tem condições de eu colocar outra pessoa, não há pessoa mais capacitada que você para organizar, né, essa situação. Porque precisaria guardar os alimentos por 7 anos para que tivesse alimento suficiente para os outros 7 anos de escassez e vender, né, de alguma forma alimentar também todo o povo. Não era só para Faraó, não era para guardar, era para que o povo sobrevivesse, para que o povo tivesse alguma chance, né, algum recurso para sobreviver a esses 7 anos. E aí é que começa o plano do Senhor a entrar em ação. Faraó entrega um anel, né, a José, faz com que ele seja visto, né, pelo povo, coloca ele para andar nas carruagens lá, coloca ele para dar um passeio pela cidade ali, para que seja visto quem é que está sendo nomeado, quem está sendo honrado naquele momento, porque para muitos a honra de José vai ser agora, né? Vai começar agora. Para muitos, a honra de José agora Deus está honrando. Mas na minha visão, José já está sendo honrado há muito tempo. Porque José tem o cuidado de Deus. José é visto com a presença do Senhor por onde ele passa. Aí fala assim, qual é o grande segredo de José para prosperar em tudo que ele fez? Para ter sido visto nele o Senhor em todo o tempo? É a presença de Deus. O Espírito Santo que habita nele, que trabalha na vida dele, que todo mundo ao redor dele viu. Vão dizer mais pra frente, quando os irmãos chegam, né, que algumas pessoas acreditam que ali José foi honrado, quando seus irmãos se curvam, né, e seu sonho que teve lá na casa de seu pai é realizado. Mas eu já digo, a honra de José já vem acontecendo há muito tempo. Essa consequência e essa atitude aí de José ter sido o governador, ou seja, o segundo maior abaixo de Faraó naquela época, o mais poderoso ali, é só a consequência do que ele carregava. É só a consequência da presença de Deus que andava com ele. E eu achei isso tão lindo quando eu tirei esse entendimento, né? Quando o Senhor me deu esse entendimento. E eu fiquei radiante, sabe? Feliz mesmo, assim, por ter tido esse despertar,
Porque muitos, até já vi pregações, pessoas falando, né, que agora José está sendo honrado, agora José... Não, José já está sendo honrado há tempos. Quando José começou a sonhar lá atrás com seu futuro, já era uma honra, já era um abençoado, já era um capacitado, ele já estava sendo moldado para receber tal e grande direcionamento do Senhor para que uma nação fosse salva, para que uma nação fosse, como é que se fala? Não perecesse, né? Não morresse todo mundo de uma vez só. Então ele colocou sabedoria, inteligência, ele conseguia administrar claramente ali alimentos para eles comerem naquele ano e alimento para guardar. Fala que ele encheu celeiros, porque tudo quanto ele fazia prosperava. E aí a gente continua vendo que o Senhor abençoa os seus escolhidos. Já vimos que o grande segredo de José era o Espírito Santo, né? A grande honra era que os outros viam isso nele sem que ele precisasse falar, tanto que nós vemos Faraó falar sobre isso, nós vemos Potifar, né, ter essa visão e logo colocar ele lá na direção das coisas da casa dele, de tudo. Então, como eu estava dizendo, então que você venha ver o que Deus tem feito na sua vida. No processo, ele está te capacitando. A espera não é para te trazer sofrimento sem fundamento. Nenhum sofrimento, nenhuma coisa que a gente passa é desnecessário. Então, a espera, o processo ali que Deus vai... Nós vemos quantas coisas Deus faz por nós, quantas coisas ele fez por José ali. José estava em situações adversas, mas ele não estava refém daquilo ali. Em tudo que ele passou, ele foi para a prisão como prisioneiro, mas chegou lá, foi tratado diferente. Ele foi para a casa de Potifar vendido como escravo. Chegou lá, ele mandou, ele comandou. Não estou dizendo aqui que o Senhor vai sempre te colocar em cima, não, por cima, não, de alguém, sendo mais do que alguém, não. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor sempre vai te ajudar a tirar bom proveito daquilo que está acontecendo na sua vida no momento. Eu tenho um exemplo, eu estava com algumas dores, né, de dente, e eu vi claramente o Senhor usando aquela minha adversidade ali para tratar coisas em mim, para tratar coisas na minha casa, para tratar coisas que eu precisava antes dele me dar a grande bênção que eu estava pedindo, a grande bênção que eu estava esperando. E aí quando eu recebi a notícia da grande bênção, né, eu ainda percebo que ainda tem coisas em andamento por causa desse dente. E ainda tem coisas sendo mudadas por causa... E coisas que eu já recebi, porque se não fosse nesse tempo, não teria como ser feito mais à frente. E aí eu só fico admirada o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito no que Ele tem a fazer. E eu sofri vários dias, assim, meses, né, com essa dor. Mas eu até brinco com meu marido, eu falei, se eu tivesse reclamado para você o tanto que estava doendo, mas eu estava vendo o processo, o que Deus tinha de intenção com aquilo, sabe? Então eu me mantive o mais calada possível e chegou um momento que Deus falou, chega, acabou. Agora você está liberada para ir lá e cuidar. E eu não tenho como agradecer a Ele. Lu, você passaria tudo de novo? Sim. Sim. Vendo o que eu vi, sabendo e sentindo o que eu percebi, eu passaria tudo de novo. Sem questionar. Assim como eu também não fiquei questionando, Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Eu só vivi o processo, sabe? Hoje tá doendo, hoje não tá. Senhor, me ajuda hoje. Ah, Senhor. E assim foi. Tiveram dias que o Senhor me deu aquele fôlego, aquele ânimo. E tiveram dias que eu tive que passar um pouco mais na moenda. Mas que você venha aprender assim com José. A história dele não acaba aqui. Tem a continuação de como ele age com seus irmãos. De como ele faz... ele poderia agir de forma totalmente diferente, mas José, ele dá aquilo que tem nele. E dentro dele tem o Espírito Santo, sobre ele tem o Espírito Santo. Então ele não pode oferecer aquilo que alguém que não tem a presença do Senhor ofereceria. E algumas vezes a gente vai falar assim, poxa, mas será que em nenhum momento ele quis devolver? Em nenhum momento... Se eu aqui com a minha pequena bênção tive essa percepção que tudo que eu estava passando era plano do Senhor, tudo que eu estava passando era o objetivo de Deus para tratar várias coisas,
Imagina José. Imagina o que Deus não revelou a José. Se eu aqui, pecadora, toda, como se diz, errada, né? Que a gente tenta ser o mais certo possível, mas se a gente faz o balanço, a gente vê o quanto a gente continua errado. E meu filho fala, brinca, eu brinco, né? Que meu filho tenta me defender para Deus. Quando eu tô orando e ele escuta assim: ah, Senhor, me perdoa, eu sou pecadora, eu sou muito falha, só faço tudo errado, né? Quando eu oro para Deus assim, ele fala: mas mamãe, você é boa, mamãe. Não, que isso? Porque ele me vê com outros olhos, né? Mas eu que tô ali na minha caminhada e lendo a palavra, sei o que o Senhor quer de mim. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, mais ciente do quão errado a gente é, do quão mal a gente é. E isso eu não consigo orar sem pedir perdão pelo que eu sou todos os dias ainda, né? Queria que o Espírito Santo tivesse vindo sobre mim e tirado toda a ira, e tirado toda a língua felina, tirado, né, a maldade de olhar e julgar. Queria, mas isso a gente tem que trabalhar todos os dias. E José, ele nos ensina muito sobre isso. Esse foi o capítulo 41. No 42, muitos são os aprendizados ainda, e que você venha cada dia mais acreditar que Deus, ele tem todo o poder, ele tem tudo sob o seu controle, nada passa despercebido. Hoje mesmo eu estava lendo aqui, fazendo meu devocional, e eu li sobre a gente olhar para o ímpio, né, a gente olhar para o perverso e achar que a vida dele tá perfeita, que a vida dele tá maravilhosa, e a gente quase que escorrega ali, porque a gente meio que pensa, né, ué, mas será que tá valendo a pena o que eu tô fazendo? Tentar ser justo, tentar ser correto, né? Se ele tá indo tão bem. E aí o Salmo respondia logo esses questionamentos também, e falava que quando ele chegou, né, aos átrios do Senhor, né, na casa do Senhor, e ele entendeu que o Senhor colocava esses soberbos, essas pessoas, né, em caminhos escorregadios, que eles caíam e nem percebiam, né, que eles já estavam condenados. E ele se arrepende de ter tido essa inveja, de ter tido esses pensamentos. E é muito verdade isso. Quanto mais a gente conhece o nosso Deus e a gente vê o processo que ele faz e o que ele faz por nós, e ali fala que eu quase caí, mas o Senhor segurou em minhas mãos, né, para que eu não caísse, para que eu não ele estava indo pelo caminho errado, achando que o que ele estava fazendo não valia a pena, mas Deus mostrou para ele. E é isso que a gente tem que pedir todos os dias para o nosso Deus. Nos mostra, Senhor, o caminho que a gente tem que seguir. Nos mostra, Senhor, aquilo que devemos buscar, fazer para que teu nome, para que a tua honra, para que a tua glória seja vista e glorificada. Sabe, que a gente não venha fazer por nós mesmos, mas que venhamos fazer por aquele que nos deu tudo e que nos fortalece a cada dia na nossa caminhada. Porque sem Deus nada somos. Aflições todo mundo vai passar, o ímpio e o justo. Porém, como eu já disse milhões de vezes aqui, o justo, aquele que está em obediência, aquele que se arrepende, ele passa pelas consequências, ele passa pelas coisas que ele tem que passar, mas vendo o mover e o agir de Deus. Que essa palavra entre no seu coração, que assim como José, você não deixe que o mal que fizeram com você venha ser transferido a outros. Se te fizeram mal, você não tem como escolher, né? Fizeram mal. Mas você pode escolher o que você vai fazer com esse mal que fizeram com você. Você pode escolher não repassar. Você pode escolher agir diferente. Agir de modo que vão olhar e falar: quem é esse? Quem é essa? Por que eles agem dessa forma? E aí, quando eles forem questionar mais, eles vão falar: ah, por causa que ela é crente, ela serve a Deus. Ah, ela é temente. É isso. Ela age sabiamente porque ela tem a presença do Senhor. Olha que lindo. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra dele, para a glória dele. Porque só ele é santo. E com a ajuda dele, com a mão dele sobre nós, a gente consegue ir pelo caminho reto da justiça e vamos chegar lá no grande dia e receber o nosso grande galardão e a nossa bênção, vitória, que é morar com ele. Não adianta ser vencedor aqui no mundo, ter muito dinheiro, ter tudo que você quer e chegar lá e ouvir dele: apartai de mim que eu não vos conheço. Eu morro de medo de ouvir essa palavra. Eu morro de medo de chegar lá e ter sido tudo em vão. Mas
Se a gente busca Ele, não tem condições de ser em vão. Nada é em vão quando temos a presença do Senhor conosco. Até o próximo vídeo.